Francis, você pode ser elegante, mas Socorro é um luxo, por favor. É um luxo. Atenção, Ari, presta atenção na manchete da Socorro. Olha que incoerência aí, não sei se é incoerência, vocês é que vão comentar, mas eu acho. O que os americanos pensam do Trump e mesmo assim votam ou pretendem votar nele. Olha a manchete aí da Socorro, Ari, falando sobre o Donald Trump. Temos aí, Nájila, professora Nájila, olha aí, ó. Trump é considerado fascista pela metade dos americanos e mentiroso por 65% da população. Mesmo assim, ele tem chances iguais às de Kamala Harris de vencer a eleição. Que coisa, Socorro! Pois é, que coisa, ele são quase 2/3 dos americanos que consideram o ex-presidente Trump um mentiroso. Mas vamos agora ver a pesquisa que foi feita pela a rede de TV ABC News junto com o Instituto Ipsos. E eles perguntaram se os candidatos são fascistas. Quem é fascista? Então, a resposta está aí no vídeo, a gente fez uma cartelinha para metade, né, 49%, isso é praticamente a metade dos americanos que foram entrevistados. O candidato republicano Donald Trump é um fascista. Isso contra 22% dos entrevistados que acreditam que a candidata Kamala Harris, democrata, é fascista. Bem, e essa pesquisa, só um parêntese, ela foi feita antes da declaração bombástica desta semana, em que o ex-chefe de gabinete do Trump, quando era presidente, né, ex-chefe de gabinete do Trump na Casa Branca, o John Kelly, disse que ele tem todo, como é que ele falou, se enquadra na definição de fascista. Disse que quando o então presidente Trump, na Casa Branca, dizia que admirava os generais do Hitler e que queria generais iguais aos do Hitler. Isso palavras do ex-chefe de gabinete do Trump entre 2017 e 2019, John Kelly. Bem, a gente prossegue, inclusive nessa pesquisa sobre fascista, eles colocaram, os pesquisadores ABC e Ipsos, eles escreveram bem a definição para que as pessoas soubessem opinar. Eles disseram, olha, extremista político que busca agir como um ditador, desrespeita os direitos individuais e ameaça ou usa a força contra seus oponentes. Então, metade acha que o candidato Trump é isso. Bem, a outra pergunta foi se o candidato mente frequentemente, né? Na verdade, eles botaram frequentemente não fala a verdade. E aí, 65% dos americanos disseram que o Trump frequentemente não fala a verdade, ou seja, mente, contra 49% da candidata democrata Kamala Harris. A pesquisa foi feita com 2.808 adultos, sendo 2.392 eleitores registrados, e a pesquisa ouviu um número igual de republicanos e democratas. Bem, pesquisa em reta final, 10 dias para a eleição, mais de 32 milhões de americanos já votaram antecipadamente. Desses 32 milhões, 17 milhões votaram pelo correio, como é o caso do ex-presidente Barack Obama, que já votou pelo correio. E desses 32 milhões, 2 milhões estão votando pela primeira vez. Uma reportagem hoje do jornal New York Times disse, olha só, que entre 1º de outubro e 16 de outubro, os dois candidatos, junto com os aliados, os ajudantes, eles já gastaram, Amadeu, $500 bilhão na campanha, em 16 dias, 1º de outubro e 16 de outubro. Isso, em real, se eu não estou errada, dá 2,8 bilhões de reais em 16 dias. Bem, os democratas estão aí usando muitas celebridades, cantores, para reforçar o time, para reforçar os comícios. Ontem a gente teve a candidata democrata Kamala Harris, junto com o ex-presidente Barack Obama, que está aí empenhado na campanha. Eles estiveram juntos pela primeira vez no palco, pela primeira vez. O Obama tem feito muita campanha, mas separado da Kamala. Ontem foi juntos, os dois juntos, e ao som
do cantor Bruce Springsteen, que sempre pede, é um democrata, sempre pede votos para os democratas e está também aí empenhado em pedir mais votos para Kamala Harris. A grande expectativa de hoje é da Kamala Harris num comício em Texas e que tenha a presença da cantora Beyoncé, que é natural do Texas. Então, todos estão na expectativa de ver hoje no palco Beyoncé cantando ou falando, ela que já se manifestou a favor da candidata Kamala Harris. Bem, o presidente Trump ontem, ele fez um comício no Arizona e ele disse que os Estados Unidos estão virando uma lata de lixo, porque os imigrantes invadem e ocupam o país. E voltou a dizer, no dia que tomar posse, a primeira coisa que ele vai fazer é lançar o maior programa de deportação da história dos Estados Unidos. Agora vamos falar rapidinho de pesquisa. A pesquisa hoje, entre umas que eu separei, a pesquisa do jornal New York Times, que dá empate entre os dois candidatos. Trump e Kamala Harris têm, segundo a pesquisa do New York Times, Siena College, 48% das intenções de voto. E a gente também tem aí uma pesquisa dos estados pêndulos, são os estados decisivos da eleição, que praticamente aí, Amadeu, você está vendo, o telespectador também vê os números, com a margem de erro, está empatado até agora, ninguém sabe dizer quem leva a eleição de 5 de novembro, Amadeu. Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta para o professor Vila aqui. Essa pesquisa aí sobre o Trump. Ora, qual é o percentual dos que consideram ele mentiroso? 65. Ô, professor Vila. 65. Se 65% consideram ele mentiroso, correto? Mas a metade dos americanos vai votar nele. Então, vamos lá, aqui é grosso modo. Então, tem 15% que vai votar, mesmo achando ele mentiroso, professor? Mas, olha, você tirou, acho que foi empatia, porque eu tinha anotado aqui, porque se é 50-50, 50 democratas, 50% republicanos, aí eu falei, eles falarem que a Kamala Harris mente, tudo bem, faz parte, né? Agora, 49%, né? Agora, 65%, então, parcela considerável dos republicanos sabe que o seu candidato frequentemente não fala a verdade, e mesmo assim vão votar no seu candidato. Isso é inacreditável. Então, veja a situação de fanatismo, e onde há fanatismo não há racionalidade. Esse é um momento difícil que nós estamos vivendo, por isso que eu tenho insistido nisso nas nossas conversas aqui. O extremismo é a irracionalidade, né? Como ação política, como verdade, e por aí vai. Isso é um desastre, né? Porque, e no caso norte-americano, então, que sempre teve grandes pensadores políticos, grandes filósofos, antropólogos, historiadores, músicos, dramaturgos, cineastas, atores, atrizes, etc. Tudo que a gente admira, o que chama atenção no momento que os Estados Unidos está vivendo, é onde foi tudo isso. A impressão que dá é que o que nós assistimos e vimos ao longo da história fosse ficção. Não, era a realidade. A pergunta é, por que nós chegamos a um ponto em que parte dos eleitores sabe que o seu candidato frequentemente não fala a verdade e mesmo assim vota nele? Sabe que tem amante, sabe que trai a mulher, sabe que frauda imposto de renda, sabe que quando foi presidente insuflou golpe de Estado, sabe tudo isso e vota, Ari. Amadeu, só explicar rapidamente. Claro. Sim, Socorro. É porque é a mesma quantidade de republicanos e de democratas que foram entrevistados, mas havia também independentes, pessoas que não se consideram nem democratas nem republicanos, tá? Só para esclarecer. Entendi. Olha, Amadeu, tem um historiador norte-americano que é especializado no estudo do fascismo lá, que o professor deve conhecer, chamado Robert Paxton, que inclusive mudou a opinião dele sobre o Trump, que ele achava que talvez ele não fosse um fascista clássico, e hoje ele acha que ele é um grande fascista, e ele diz o seguinte, olha, o problema é que esses termos, mentiroso, fascista, não sensibilizam o eleitor norte-americano médio. É como, ele usou duas expressões que eu achei muito importantes. Ele disse, é como soltar uma bomba de tinta. Não tem efeito prático. Ele disse que essa palavra, ela terminou sendo desgastada. E o uso intensivo dela pela mídia não significa quase nada para um monte de gente. E aí eu acrescento,
não significa porque eles não sabem nem o que é. Aqui mesmo no Brasil, que eu acho que a gente tem um letramento maior para esse termo, mas quando eu estou falando aqui fascismo, muita gente que está agora me vendo ou ouvindo pelo rádio, entra por um ouvido e sai por outro, porque não entende o perigo que isso representa e, historicamente, o que isso representou para a humanidade. Então, acho que é por aí a explicação. Poliana? Tem muito eleitor que não está disposto a analisar o processo eleitoral dessa forma, né? O que eles querem é um político alinhado às suas ideias, ao seu modo de pensar, ao seu modo de viver, e quem está propondo algo mais próximo da realidade que ele entende ser a ideal para ele. Se ele mente, eventualmente, pelo visto americano, uma parte deles não se importa. France. Amadeu, tem uma parcela do eleitorado que não só tolera, mas endossa as mentiras replicadas pelo Trump e por outros líderes extremistas, porque aquela mentira, aquela informação falsa, beneficia esse grupo político em uma corrida eleitoral. Então tem uma parcela do eleitorado que não é nada inocente, que sabe que determinadas informações são mentirosas, são falsas e mesmo assim replicam porque terão ganhos políticos replicando essa mentira. Então não me surpreende esse dado de eleitores que mesmo votando no Trump sabem que ele é mentiroso. E há outro aspecto. Além disso, Amadeu, o eleitorado do Trump, ele também é um eleitorado muito engajado. Então, por mais que a maioria da sociedade dos Estados Unidos saiba que ele é mentiroso, que ele tem um viés fascista, o desafio é convencer dessas pessoas a votarem contra o Donald Trump, porque o eleitorado dele é tão engajado que acaba ali compensando, equilibrando a balança quando coloca o eleitorado dele e o eleitorado da Kamala Harris. Vamos agora, Ari.